Vamos lá, de volta com o nosso Vida Melhor para falar sobre um tema muito importante. Eu quero que todo mundo preste atenção, porque hoje, mais do que opinião, a gente vai falar de comprovação científica, tá? Essa semana, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Iniciativa promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família, e propõe neste ano o tema Em Família Defendemos a Vida, com alegria e esperança. Tema de extrema importância e que preza pela defesa da vida, desde a concepção até o fim natural. E é de fato um momento de mobilização, um momento de alegria, um momento da gente poder levar esse assunto adiante, conversar com as pessoas em casa, mas com base. E é por isso que eu recebo muito contente o Dr. Renato Falck Júnior, que está aqui e traz para a gente informação científica para que a gente possa, a partir daí, ter a nossa opinião. Doutor, seja muito bem-vindo. Fico muito contente em recebê-lo. Senta aqui pertinho de mim e vamos falar, então, sobre o nascituro, né? E sobre como é que é gerada essa vida e a partir de que momento existe vida. Isso é muito interessante, né? A medicina, desde os primórdios, né? O famoso juramento de Hipócrates, que está datado de 2.500 anos atrás, já reconhece essa vida dentro do ventre materno como um ser humano na sua plenitude e com os mesmos direitos de um ser humano adulto, né? E isso se estende até hoje, tanto que existe uma especialidade que chama medicina fetal, né? Então, já é um paciente nosso, essa criança intraútero já é um paciente. E hoje os estudos científicos com a genética toda, com esse avanço das técnicas de biologia molecular, a gente conseguiu demonstrar que a partir da união dos dois gametas, né, no momento da fecundação, essa única célula que ainda nem chegou no útero, ela já tem todo o material genético e de um ser humano na sua plenitude. Ou seja, basta dar abrigo e comida que vai chegar na fase adulta como todos nós, né? Então, o que a mãe faz? Isso não quer dizer diminuir a função da mãe, mas ela dá abrigo e comida para essa criança através da placenta, do seu útero. Quando essa criança nasce, ela dá o abrigo físico e a mamadeira, o leite materno. Depois a gente ensina a comer direto com o garfo e essa criança chega à sua plenitude. Então, desde a concepção, desde a união desses dois gametas, já é considerado um ser humano vivo, né? Tá vivo ali, né? Vivo. Porque tem gente que defende e fala assim, mas enquanto não tem um coraçãozinho batendo, não tem vida. Enquanto a gente não vê no ultrassom o coração, não tem vida. E tem. Tem, e o interessante é que com 2 milímetros, né, a gente quase não consegue ver, né, sem uma lupa, né? Já tem coração batendo, né? Então, ele bate de uma frequência um pouco mais baixa, são 70 batimentos, né? E já consegue ser visto com ultrassom. Na história da medicina, o desenvolvimento tecnológico, a gente tem que, quando a gente está do lado, assim, defendendo uma coisa algum argumento que é a verdade, a ciência está do nosso lado, né? Então, não é uma questão de briga de time de futebol, dizer que é isso ou aquilo, ou uma questão de um grupo de religioso, mais fanático ou menos e tal. É uma questão que estamos do lado que tem que descobrir o que é verdade. Enfim, a lei da gravidade existe, ponto final. Não interessa que lado que a gente é, o que a gente acredita ou não, o fato existe, né? O desenvolvimento tecnológico que mais fez diminuir aborto foi o ultrassom. Por quê? Primeiro que, assim, 90% das mães que estavam induzidas a fazer esse procedimento e tal, e na hora que elas viam o coração batendo pelo ultrassom, desistiam. E os médicos, logo que surgiu esse aparelho, os médicos que tinham clínica de aborto nos Estados Unidos começaram a comprar o aparelho para fazer um procedimento de melhor qualidade, sem deixar restos, sem sangramento, diminuir o risco cirúrgico, né, que tem em qualquer procedimento. Aí, muitos médicos, na hora que viram um nenezinho de poucos milímetros fugindo do aspirador, ele já fugia, desistiu disso e viraram ativistas a favor da vida. Então, a tecnologia, a ciência, foi o que mais converteu gente, levando a realidade e os argumentos verídicos para as pessoas, né? Então, te levar ao conhecimento é o maior antídoto para qualquer ideologia ou qualquer grupo de ideias aí que não tem a verdadeira intenção que professa, né? Com certeza, é o que eu falei, contra fatos não há argumento. Não tem. Né? Então, assim, falar que não é tirar a vida, quando a gente vê, quando a ciência prova que tem um coraçãozinho ali batendo, né? Sim, tem vida. E tem uma outra questão, né, que às vezes a gente fala, bom, mas estou pensando na mãe, coitada, tá com uma gravidez indesejada e tal. E, então aí vem a pergunta, e essas mulheres, né? É bom para a mulher? Isso beneficia de alguma forma, protege a mulher adulta, né? Um raciocínio utilitarista, tá bom, eu vou
dizer que aquela criança, vou arranjar uma justificativa para justificar que a mulher faça isso. As mulheres que se submetem a isso, elas têm uma chance de 2,5 vezes mais de ter depressão grave. Tem uma chance 6 vezes maior de cometer suicídio. 1/3 pode ter problemas seríssimos de infertilidade, né? E o procedimento cirúrgico tem risco, seja feito de forma ilegal ou não, estando na lei ou não estando, ele tem um risco inerente do procedimento. Quer dizer, tomar um remédio pode dar uma alergia, um procedimento cirúrgico tem seus riscos em qualquer lugar, né? Não é porque ele é feito de forma ilegal ou legal que muda esse risco cirúrgico, né? Mas a partir do momento que a gente vê que tem vida, eu acho que não tem nem mais discussão. Quer dizer, tem vida, vai tirar uma vida, né? Independente do que a mãe pensa ou não. E a gente não tem o direito na medicina, a gente como médico, né, é o que se espera, né? O nosso juramento que a gente faz, né? Quando se forma, que tem 2.500 anos, quer dizer, não é uma novidade, é uma coisa já bastante estabelecida. A gente trata todas as vidas com a mesma dignidade, seja da vida mais nova que existe até a vida mais velha que existe, né? Então, da primeira célula de vida até Matusalém, a gente trata igual, entendeu? Pode ter 150 anos, a gente vai ter um direito individual da vida com a mesma dignidade, né? Perfeito. Então, e eu acho tão interessante ter um dia, né? Na verdade, ter uma semana e a gente poder falar de vida e ter o dia do nascituro para que a gente possa conscientizar a população, né? Tem uma importância grande, né? Tem, isso aí é fundamental. Acho que o que existe é muita falta de informação, né? A gente tem que parar, quando existe dúvida em relação a como proceder, até do ponto de vista moral em alguma coisa, a gente tem que parar e olhar o que tem de realidade, né? De ciência, né? E porque tudo caminha para o mesmo lugar, né? A ciência tem os braços experimental, que é o que a medicina vê, tem o braço que é filosófico, para coisas que não consegue mostrar com experimentação, né? Então, tudo caminha para o mesmo lugar, né? Não tem como ser divergente a conclusão, né? Ok. Tem gente que fala assim, apesar de tudo isso, em alguns casos, por exemplo, um estupro, alguma coisa assim, o que isso significa para quem está assistindo? Então, as perguntas mais frequentes que tem em relação aos casos supostamente de exceção, que seria o anencéfalo, o estupro e, no caso de risco, da mãe. Então, essas respostas, elas são bastante claras. Primeiro, a questão do estupro. Óbvio que o estupro é uma violência, um crime hediondo, tem que ser combatido a todo custo, né? Porém, fazer um segundo ato ilícito não resolve o primeiro. A mesma coisa que eu chegasse em casa, fui assaltado, vou bater no meu filho. Quer dizer, tudo bem, fui assaltado, já é uma coisa ruim. O que eu vou bater no meu filho? Então, essas mães que são vítimas de estupro, está demonstrado também que elas lidam muito melhor quando elas... Uma opção que elas têm, elas optam por não criar o filho, então nasce já dá para adoção, mesmo sem ver a criança, do que quando ela tem que lidar, além com o trauma do estupro, lidar com o trauma de ser uma mãe de um filho morto. Quer dizer, porque a gente tem que entender que o aborto não desengravida. Ele torna a mãe de um filho morto. É outra história. A gente não volta o tempo, né? Eu desengravidei. Não, ela é mãe de um filho morto. E também não é certo a gente falar que a mãe matou seu filho, porque a experiência que a gente tem do meio é que, assim, 90% das mulheres que estão nessa situação estão desesperadas. Estão extremamente fragilizadas porque foram vítimas de um estupro, porque um médico assustou, pôs um monte de medo dizendo que o filho vai nascer assim, um assado, cheio de problema e que é melhor a não ter, ou porque o parceiro que foi co-participante, né, da formação do filho deu no pé, foi embora. Então, elas estão extremamente fragilizadas. Então, se a gente realmente quer o bem dessa mulher, de uma forma real e não hipócrita, a gente tem que confortá-las. A gente tende a pensar só na questão financeira, que é uma visão muito materialista. A minoria que precisa de recurso financeiro, a maioria precisa de um apoio psicológico, entendeu? E entender que aquele filho dela é realmente uma coisa boa e não é uma coisa ruim para ela, mesmo que ele tenha doenças. Hoje a gente consegue tratar algumas doenças já na vida intraútero dessa criança. Tem crianças que foram, entre aspas, aí, condenadas por muitos médicos e eu participei, eu vi nascer com problemas, a gente cuidou e hoje são adolescentes e adultos com uma vida digna. Todos nós, se a gente for lá, já tivemos alguma doença e se não tivermos, vamos ter. Então, porque teve uma doença, descarta, quer dizer, não é um raciocínio, não é o que a medicina prega, né? A gente tem que ajudar as pessoas, né? Então, essa questão do estupro tem essa saída. O anencéfalo é aquela história. Primeiro que, assim, hoje existe uma certa positividade diagnóstico, erra pouco, mas não é 100% garantido. Então, o anencéfalo, se for de verdade um anencéfalo, vai acabar morrendo em poucos dias ou poucas horas e tal.
A mãe, que é mãe de um anencefalo, se tiver essa infelicidade, ela lida muito melhor com a morte natural do filho do que com a morte provocada. Sim. Então, ela vai com a consciência tranquila, apesar de sofrer também, obviamente, ninguém vai feliz perder um filho. Ela, eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei todas as chances, e ele realmente durou poucas horas ou poucos dias, ou mesmo uma malformação grave. Ela lida muito melhor daí para frente, para ter um segundo, terceiro filho e tal, do que, eu tive um filho porque o médico falou que não ia dar um problema grave e eu resolvi interromper. E a terceira opção, aquela famosa, mas se tiver um risco materno. O médico tem que salvar as duas. Ele vai lá, ele vai usar de tudo que existe de melhor na medicina para salvar as duas vidas que têm o mesmo direito. Né? Então, o médico vai salvar a mãe e vai salvar a criança. Tem 100% de sucesso? Nada é 100% de sucesso. Mas nem o aborto, porque assim, se a gravidez está causando um risco para a mãe, o aborto também causa risco. O aborto causa. Se a gente pegar essa situação, o aborto é arriscado. É um procedimento cirúrgico arriscado, ele é totalmente antinatural. A gente tem que entender o que a medicina faz, né? Isso que eu acho que a medicina é interessante, quem comentou que o motivo dessa comemoração é uma festa da igreja, né, católica aqui de São... Né, a medicina está totalmente alinhada com isso, né? A medicina, junto, né, com a igreja, quer defender a vida, né? E quer respeitar a natureza. Então, a gente pode fazer um uso incorreto da natureza? Pode, mas ele tem um preço, né? Tem um preço. Se a gente respeitar a natureza, geralmente o caminho é mais fácil, né? Então, primeiro que o aborto tem risco. Então, vamos pegar a situação. Tem a mãe e a criança com um suposto risco. Né? Se a gente partir para o aborto, o risco dessa criança morrer é 100%, Sim. concorda? E, além disso, tem o risco da mãe. Então, a gente já está trabalhando um jogo perdido. Se a gente investir nos dois, a gente tem uma chance de deixar os dois vivos. Exemplo bastante típico hoje em dia é a mãe que descobre que tem um tumor durante a gravidez. Se optar pela interrupção, de cara já a criança morreu. E ela vai sofrer a quimioterapia, também tem seu risco. A gente tem casos, já cansei de acompanhar casos, que a mãe recebe a quimioterapia durante a gravidez. Depende da fase que está. Essa criança nasce muitas vezes sem sequela, às vezes é um parto mais prematuro, mas ela sobrevive. Hoje em dia, com mais de 25 semanas, uma UTI bem estruturada, a criança sobrevive. E muitas vezes vão as duas, né? A criança e a mãe felizes para casa com o tratamento dos dois problemas, né? Então, é essa visão que a gente tem que ter. A gente tem que definir o que é melhor. E todas as vezes, o que é melhor para a criança é melhor para a mãe também. Com certeza. Não tem uma situação que é boa para a criança e ruim para a mãe ou vice-versa. Vou fazer o bem para a mãe, mas depois vou ter que matar a criança. Isso não tem, né? Não existe essa situação na prática, né? Muito bom. Eu acho que a gente já tem aí bastante fato para poder argumentar, né, com seriedade, de forma sólida, para que a gente possa entrar até numa discussão sabendo o que a gente está falando. E eu fico muito grata por você ter trazido todas essas não novidades, porque a gente já sabe disso, né, mas de volta aí esse assunto para a gente. Tem mais alguma coisa que precisa ser complementado? Tem um dado interessante, né? O assunto que você tocou, as pessoas têm isso mais ou menos na cabeça, mas não tem de forma organizada esse pensamento. Como é que a gente sabe que o brasileiro tem isso na cabeça? 85%, isso é uma pesquisa feita aqui no Brasil, o Instituto Paraná fez, 85% dos brasileiros é contra a legalização do aborto. Então, de alguma forma, ele entende que é uma coisa que... Mas, às vezes, na hora de argumentar contra um grupo pequeno, de uma intenção que a gente não consegue julgar, nem ao mérito, mas um pouco vazia, não consegue organizar as ideias. Então, qual que é o antídoto para isso? É ter o conhecimento das coisas, entendeu? Então, o que acontece, o que a gente vê, o grupo que defende, né, o aborto, na verdade, está usando essa mulher que está fragilizada por uma gravidez indesejada, é uma situação difícil para a mulher, muito difícil, e que a gente tem que se compadecer por essa situação, porém, a gente tem que entender que a melhor solução para isso está na vida e não na morte, entendeu? Então, tirar o filho dessa mulher que está fragilizada não é a solução. Isso, se for feito de forma intencionada, é mal intencionado, né? Se for feito de forma de ignorância, por ignorância, a gente tem que levar o conhecimento para que a pessoa tenha a opinião correta, né? E eu adorei ter todo esse conhecimento e poder compartilhar tudo isso com vocês. Vamos lá, defender a vida, né? Esse é o momento. Aliás, o tempo todo a gente tem que defender a vida, mas eu fico feliz de termos essa Semana Nacional da Vida. E olha, se você quiser conversar com o Dr. Renato Falsi, você pode entrar inclusive no e-mail falsi.com.br e o site é o www.renatofalsi.com.br. O telefone é o 11 3285 3432. Muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo. E até a próxima. Volta, né? Porque
Faz tempo que você não vem aqui no programa. Acho que já faz vários meses, Já né? faz bastante tempo. Então volta pra gente conversar mais Muito sobre bom. saúde. Obrigado. Porque é isso que a gente quer, né? Promover saúde, promover a conscientização, deixar você assim, bem, viu?